Queridos, a graça e a paz da parte de Deus, satisfação, privilégio e anelo na alma de podermos estar aqui reunidos para prosseguirmos na importante angelologia, em especial agora abrindo uma janela, uma vertente, tratando com o nome demonologia, para o estudo sobre os demônios. É importante abordar e tratar que demônios também são anjos, porém anjos caídos. Dar-se-á então o entendimento de que tomamos para separar as matérias, para que possamos, portanto, a partir de então, ter um estudo, uma introdução sobre os anjos caídos, sobre os demônios, sobre os espíritos imundos que atuam contra o povo de Deus, que atuam contra a coroa da criação, que é a humanidade, os homens, porque não podemos nos esquecer que no princípio da queda de Satanás, quando Satanás fora precipitado, o bom Deus o arrancou da eternidade. A Bíblia mensura e ela nos traz a seguinte citação, de que o anseio de Satanás era subir acima das altas nuvens, estabelecer o trono dele ao lado do Eterno e ser semelhante a Deus. Observe a nota, e ser semelhante a Deus. Bendito seja Deus. Vamos fazer a leitura de um texto bíblico. Eu vou apanhar aqui o exemplar da Bíblia e nós vamos fazer a leitura de um texto. Apanhe sua Bíblia Sagrada, bendito seja Deus. Livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 12. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Aliás, capítulo 14, Isaías capítulo 14, verso de número 12. Está escrito assim: Como caíste do céu, ó luzeiro da manhã, filho da aurora, como foste lançado por terra, que lançava sorte sobre as nações. E tu disseste no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, assentar-me-ei no monte da congregação, nos lugares remotos. Verso de número 14, subirei sobre as mais altas nuvens. Aqui está a nota no verso B, na parte B, e serei semelhante ao Altíssimo. Tome nota de que quando Deus cria o homem, Deus na formação do homem vai declarar aquela tão fatídica mensagem que nós o sabemos, aonde há um consenso entre a triunidade divina e a sabedoria que assistia todas as coisas. E o bom Deus remete-se ao plural dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Observe, o anseio de Satanás era ser semelhante ao Altíssimo. E ele percebe que na criação do homem, Deus entrega ao homem a sua semelhança. Por isso, tamanha perseguição, por isso, tamanha ira, a ponto de mensurar nas palavras de Tiago, que o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas não te perturbes, o que te guarda não tosqueneja nem dormita, é o guarda de Israel. Lhe fez uma promessa de que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ferramenta alguma preparada contra a sua vida prosperará, porque maior é o que está contigo do que aquele que vem contra você. Portanto, nós vamos estudar demonologia, a história sobre os anjos caídos. É importante você preparar o seu caderno e já fazer algumas anotações. Os anjos caídos, eles são tratados com 3 nomes. Vamos lá? Primeiro nome, anjos caídos. Por que a definição de anjos caídos? Porque caíram da eternidade, porque foram precipitados por Deus dada a sua rebelião.
Anjos caídos são todos aqueles que seguiram Satanás no dia da rebelião no alto céu. E, portanto, caído porque, além de terem sido caídos em sua natureza santa e dado ocasião ao pecado e à iniquidade, caídos também porque não podem mais usufruir do terceiro céu, do paraíso de Deus, nem tampouco lá estar. Bendito seja Deus. Outro nome popular dado a eles, espíritos imundos. Então logo precisa ficar claro de que anjos caídos também são espíritos imundos. E por que a definição espíritos imundos? Porque anjos não possuem corpo terreno. Anjos e demônios não possuem matéria orgânica. São seres espirituais. E por serem seres espirituais, recebem então logo o nome de espíritos. Tratando, portanto, uma diferença, porque a Bíblia também se remete aos anjos, chamando os anjos eleitos, aqueles que estão ao lado de Deus, aqueles que ministram em favor de Deus, aqueles que estudamos, os malaques, os ângelos, os mensageiros do Eterno, em Hebreus capítulo 1, verso 14. Observe a leitura, Hebreus capítulo 1, verso de número 14. Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Observe que os anjos eleitos também são tratados como espíritos ministradores. De igual modo, os anjos caídos também são tratados como espíritos imundos. Então, logo, a definição espíritos é porque não possuem corpos físicos, é porque são seres espirituais e por isso recebem esta definição. Por se tratar de seres espirituais, não podem ser vistos pelos olhos carnais, não podem ser notados nos ambientes com o aspecto natural. Bendito seja Deus por se tratar de espíritos imundos. O termo imundícia remete de que eles não podem mais ser purificados, eles não podem mais ser santificados pelo sangue de Cristo. E aí a importância desta aula introdutória ao assunto. Alguém já deve ter se perguntado por que os anjos caídos, os espíritos imundos, os demônios, eles não podem receber o perdão de Deus. É importante esta definição. A resposta é muito simples. Os anjos, antes da rebelião, antes da queda, foram criados eternos. E por terem sido criados eternos, as suas ações são eternizadas. Então, logo, a partir do momento em que eles pecam, a partir do momento em que eles se rebelam contra o Criador, eles se tornam eternos pecadores. E por serem eternos pecadores, não há remissão para aquilo que está eternizado. Por esta causa e razão, Deus cria o homem atemporal. Deus cria o homem sem que o homem conhecesse a morte, mas que também o homem ainda não possuía a vida eterna. Então logo Deus cria no homem uma oportunidade. A oportunidade ao introduzi-lo no jardim no Éden, para que o homem confirmasse a vida eterna, comer do fruto da árvore da vida, ou confirmasse o conhecimento da morte, como fora instruído por Deus, para que não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque o dia em que deste fruto comesse, conheceria a morte. E infelizmente nós o sabemos, que o homem inclina-se para a desobediência, o homem inclina-se para a cobiça, fazendo contanto com que a natureza humana receba o mesmo nome composto da natureza dos anjos que se rebelaram. O que fez os anjos caídos, o pecado, agora faz com que a humanidade esteja caída por ocasião do pecado também. E por esta causa e razão o homem conhece a morte, passa a ser temporal, passa a ter uma data de validade. Mas de onde vem a redenção?
O nosso Cristo, por meio de sua morte, torna a dar a oportunidade da vida eterna para todo aquele que nele crê. Portanto, nós estamos falando aqui de que, neste primeiro momento, os anjos caídos são os espíritos imundos. E os espíritos imundos são os demônios. Esta palavra mais popular, esta palavra demônio, ela vem de um termo hebraico. E eu faço aqui a citação, observando o dicionário, que você também escreva esta palavra. Ela vem do hebraico shedim, que aparece 4 vezes no Antigo Testamento. Tome nota a respeito. São 4 ocasiões em que aparecem o termo shedim no Antigo Testamento. Em contrapartida, se no Antigo Testamento aparece 4 vezes o termo demônio, no Novo Testamento surgirá 63 vezes. Isso mesmo, 63 vezes. Observe que a ocorrência e a manifestação de demônios, ela se torna muito mais evidente no Novo Testamento. Mas eu quero mostrar a vós a expressão demônio no Antigo Pacto. Abra sua Bíblia, bendito seja Deus, no livro de Levítico, capítulo 17. Levítico, capítulo 17, verso de número 17. Está escrito assim, aleluia Jesus. Levítico 17, verso 7. Assim não sacrificarão mais aos demônios. Observe isso. Assim não sacrificarão mais aos demônios, com os quais eles se prostituem. Esta será para eles uma lei perpétua em todas as suas gerações. Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32, verso 17. Sacrificaram aos demônios e não a Deus, deuses que desconheciam, deuses novos, que apareceram há pouco, aos quais jamais os vossos pais veneraram. Oh, meu Deus! Observe que a atuação de demônios no Antigo Pacto, a atuação de demônios no Antigo Testamento já era real. Os demônios perverteram Israel, tiraram Israel do caminho, fazendo com que, você conhece a história, no âmago do Êxodo, quando Deus os batiza na nuvem e no mar, como Paulo confirma aos Coríntios, Deus serve a ceia para este povo hebreu. Observe comigo na ordem, no capítulo 14 do Êxodo, a travessia do Mar Vermelho, um tipo do batismo nas águas. No capítulo de número 15, Miriam instrui o povo a adorar ao Eterno, a cantar louvores, e então é instituído o culto no deserto. No capítulo 16, Deus envia o pão vivo do céu, Deus envia o maná, o pão de Deus para este povo, certamente a ceia. No capítulo 17, Deus entrega-lhes o cálice da bênção, por meio da rocha que de suas entranhas gera água. É importante dizer porque água e não vinho, porque o vinho aponta a humanidade, a água aponta a divindade. Você já estudou isso em Cristologia. E como na ocasião o Cristo não havia encarnado no ventre de Maria, o Verbo não havia se feito carne, então o cálice da bênção é servido através da água, para que os homens tivessem comunhão com o Eterno. Então no capítulo 14 o batismo, no capítulo 15 o culto, no capítulo 16 o pão, no capítulo 17 o cálice e no capítulo 18 a constituição dos obreiros. No capítulo 18 a preparação do presbitério. No capítulo 18 a adequação da organização da eclesia, da igreja. E no capítulo 19 Deus os convida para lhes fazer uma nação de reis e sacerdotes. Deus os convida para subir o monte, para que ao subir o monte eles pudessem
receber de Deus o reino e o nome do Senhor seria adorado. Mas, enquanto Moisés sobe ao cume do monte, o povo rejeita a eternidade porque teme a Deus, porque teme a santidade, teme a grandeza e a glória do Altíssimo. Não muito depois desses dias, eles vão cair diante dos demônios, fazendo para si um bezerro de ouro e adorando a Baal. Ó, senhoras e senhores, nós vemos, portanto, que havia presença de demônios no Antigo Pacto. Em especial, vemos um demônio muito popular no Antigo Pacto, que exigia o sacrifício de crianças. Isso mesmo, é importante salientar de que este demônio, por nome Moloque, para ser cultuado, exigia que as crianças fossem entregues e queimadas no altar. Então o povo de Deus sempre enfrentou os demônios, mas nunca obteve vitória, nunca obteve êxito. Por isso nós não vemos libertação acontecendo no Antigo Pacto, nós não vemos expulsação de demônios, nós não vemos a repreensão para com a atividade deles. Mas quando o nosso Cristo, como parente remidor, ele vem à terra, ele nos resgata das condições de escravidão e crava sobre a cruz a cédula que nos era contrária, mas com um carimbo sobre ela escrito Tetelestai, escrito está pago a dívida, está consumado. A partir de então, nunca se esqueça de que quando Cristo comissiona os seus discípulos e os orienta para a primeira comissão, Jesus lhes dá poder. Jesus lhes dá poder para curar os enfermos, limpar os leprosos e expulsar os demônios. E por que que os demônios passam a não mais poder continuar a sua atividade na terra? Por que que o Cristo confere à sua igreja o poder de expulsar os demônios? Porque o nosso Cristo passaria a ser o dono legítimo. O nosso Cristo compraria para Deus todo o povo, toda língua, toda nação e toda tribo, e restauraria a terra ao seu dono legítimo, que é o nosso Deus Criador. Então nós vemos a reintrodução do nome demônio no Novo Testamento, agora em grego, que a palavra é a língua oriunda do Novo Testamento. Então logo a palavra demônio, ela vem do grego daimonion, que significa um ser demoníaco, significa uma divindade ou um Deus com D minúsculo. Portanto, senhoras e senhores, toda divindade que se opõe ao Deus é o Elion, é o Shaddai, Hashem, Jeová, Ravé, como você preferir, toda divindade que faz oposição a Deus, na Bíblia é classificada como demônio. E no Novo Testamento nós vamos ver a insurgência de uma maior aparição de demônios, mas em contrapartida vamos observar uma autoridade legitimando a igreja para expulsar estes demônios. Portanto, quem são os demônios? Os demônios são os anjos caídos. Os demônios são os espíritos imundos. Como toda teologia tridimensional, nós vemos a ação do mal em 3 títulos: anjos caídos no tocante ao céu, espíritos imundos no tocante à sua natureza e demônios no tocante à sua ação. Então eles são demônios porque eles agem como falsas divindades. São demônios porque, por extensão, são seres demoníacos. São espíritos imundos porque a natureza deles é espiritual. E são anjos caídos porque este é o juízo que a eles foi imposto. Eles caíram para nunca mais se levantar. Em contrapartida, vemos que a ideia dos demônios também é fazer com que os homens caiam. A ideia dos demônios também é fazer com que os homens tornem a cair. Mas a Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas em todas elas tornará a se levantar. Paulo aconselha dizendo: o que está de pé,
cuide para que não caia. Por quê? Porque o nosso adversário, Satanás, está andando ao nosso derredor, buscando ocasião para também fazer com que a humanidade caia, como estes anjos também o caíram. Tem visto como é importante estudar este assunto? A Bíblia permeia a atividade de demônios em todos os livros. É importante dizer, é importante observar de que há um limiar. O Antigo Testamento dava uma falsa liberdade aos demônios, porque a lei apontava o pecado e o pecado trazia a morte. A lei não conseguia justificar os homens, a lei não conseguia perdoar as transgressões, mas vindo o Cristo e cumprindo toda a lei, nos deu o perdão das nossas ofensas. Por isso agora não há condenação para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observaste, portanto, que a partir do Novo Testamento, os demônios passam a ser revelados, não conseguem mais estar escondidos, porque a igreja traz consigo a palavra, e a palavra é luz para o caminho, é lâmpada para os pés. A palavra de Deus, sendo luz, traz a existência, revela aquilo que está escondido em trevas. Eu quero, nessa primeira aula de introdução, também fazer-lhe entender a quantidade de demônios, que não são poucos, e onde estão revelados a quantidade de demônios que são espíritos imundos e que também são anjos caídos. Apocalipse capítulo 12. Glória a Jesus. Abra aí sua Bíblia Sagrada em Apocalipse capítulo 12. No verso de número 7, está escrito aí: e também houve uma grande batalha nos céus. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E a parte B do verso 7, olha aí, ó. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar foi achado nos céus. Em especial a parte B do verso 7. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Porque seguiram o luzeiro, porque seguiram a Satanás. E pastor, de onde está a quantidade destes anjos? Se você retroceder ainda no capítulo 12, no verso de número 4, está fazendo menção a Satanás, que é o dragão. No verso 3, olha só: viu-se outro sinal no céu, eis um grande dragão vermelho. Eis um grande dragão vermelho. No verso 4, e a sua cauda, a cauda do dragão, arrastou a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. Observou? E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Essas estrelas do céu são os anjos, e este dragão é Satanás. Da onde tiramos esta convicção? Do próprio texto. Se você agora prosseguir para o verso 9, olha só: e foi lançado fora aquele grande dragão, aquele do mesmo texto, da mesma história. E que dragão é esse? Após a vírgula, a antiga serpente, 2 pontos. Quem é este dragão? Quem é essa antiga serpente? A Bíblia responde, a Bíblia. Observe: o diabo, chamado Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi lançado na terra e os seus anjos foram derrubados com ele. Bendito seja Deus. Portanto, é importante observar aqui de que Satanás, que é um anjo caído, junto dos demônios, que também são anjos caídos, foram precipitados. E qual é a quantidade destes anjos? Qual é a quantidade destes demônios? A terça parte de todos os anjos que foram criados por Deus. Eu quero encerrar, portanto, esta primeira parte, essa parte da introdução do assunto e, ao mesmo tempo, as características dos demônios, não é verdade?
Então nós já temos visto que a natureza dos demônios é espiritual, por isso são chamados de espíritos imundos. Temos observado de que a sentença dos demônios são caídos, por isso são chamados de anjos caídos. E também temos observado de que a ação desses demônios revela o nome deles. Por quê? Porque eles fazem oposição a Deus, criando falsas divindades, corrompendo a adoração dos homens e recebendo para si adoração. Queremos, portanto, entregar aqui algo muito importante a vocês. Em dada ocasião, a Bíblia também revela de que no mundo vindouro, no tocante à eternidade do homem, Jesus vai ensinar os homens dizendo que os homens serão como os anjos, que não se casam, nem tampouco se dão em casamento. Observe a expressão, não se casam, nem se dão em casamento. Está falando da sexualidade, está falando da procriação, está falando da multiplicação, nos dando um importante ensinamento. Anjos eleitos ou anjos caídos, anjos ou demônios, a natureza destes seres não se multiplica, não são, bendito seja Deus, não são procriáveis. Por isso, a mesma quantidade de anjos que Deus criou na dispensação do mistério na parte A, antes que a terra e os céus existissem, antes que Deus desse um ponto de partida no Gênesis 1:1, senhoras e senhores, a mesma quantidade de anjos ainda é a mesma. Não se multiplicam, não crescem e também não diminuem, porque anjos são eternos, demônios são eternos, por isso eles não morrem. Por isso eles não morrem. Então, como frear a ação de um demônio? Vamos aprender nas próximas aulas. Como impedir a ação de um demônio? Vamos estudar isso nas próximas aulas. Bendito seja Deus. Por isso nós estamos aqui nesse primeiro momento entendendo o mundo dos anjos caídos, entendendo as atividades dos demônios. Eu quero encerrar esta aula com o último texto. Abra sua Bíblia, bendito seja Deus. Abra a sua Bíblia. Deixa eu encontrar o texto aqui. Maravilhoso Deus, que aula tão importante. Se nós tivéssemos um maior conhecimento do nosso inimigo, certamente o venceríamos com mais facilidade. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 22. Está escrito assim: Então trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou de tal modo que o mudo falava e via. Observaste isso? Era cego e mudo, agora fala, ouve. Por quê? Porque se está falando é porque está ouvindo. E quem gerava esta enfermidade neste jovem? O demônio, o anjo caído, o espírito imundo. Verso 23. E toda a multidão estava atônita e dizia: será este o filho de Davi? Verso 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expulsa os demônios, senão pelo poder de Beelzebu, que é o principal, o maioral dos demônios. Quem é Beelzebu? Satanás, o líder da terça parte dos anjos caídos. Então, nós estamos observando aqui importantes curiosidades sobre os demônios. Demônios também podem impor fardos de enfermidade. Tome nota de que este jovem que era surdo e mudo, na verdade não possuía uma doença genética, na verdade não possuía uma doença biológica. O problema desta enfermidade estava na possessão demoníaca. E o nosso Cristo, ao expulsar aquele espírito imundo, ao expulsar aquele demônio, trouxe a cura para aquele jovem. Então, existem circunstâncias, existem situações que vivemos na humanidade, que não são resultados da biologia, não são resultados da genética, não são resultados de ordem natural, mas são resultados de ordem espiritual. São consequências trazidas pelos demônios. Por que não citar aquela mulher encurvada
que Jesus a endireita, e o que gerava esta situação na vida daquela mulher também era uma possessão demoníaca. Mas quando Jesus expulsa aquele espírito imundo, aquela mulher torna a ficar ereta e volta a viver uma vida pela qual Deus determinou a ela, de que ela vivesse uma vida boa, agradável e perfeita. Oh, senhoras e senhores, o mundo espiritual é real e nós precisamos compreendê-lo, e o único meio de compreendê-lo é estudando. O único meio de saber é estudando. Por isso, se entregue neste conteúdo. Observe e faça importantes anotações de tudo que vamos tratar e dizer. Afinal de contas, vocês estão recebendo uma riqueza. Não é qualquer instituição de ensino que leciona a matéria demonologia. Primeiro, porque uns temem falar a respeito. E segundo, porque é um assunto muito mal compreendido. O mundo espiritual, por vezes, passa desapercebido. Há quem sequer creia no mundo espiritual. Há sim, senhoras e senhores, pessoas que não creem no mundo espiritual, mas nós o cremos e estamos aqui para estudá-lo. E isso é só a primeira aula. Por isso, fique aí. Na aula 2, nós vamos aprender sobre as 3 fases da atuação dos demônios e aonde eles atuam. Vamos aprender sobre o habitat deles, sobre o lugar, o domicílio. Serão aulas fantásticas. Por isso, seja fiel. Glorifique a Deus por este ensinamento e seja fiel. Persevere. Estamos agora entrando em demonologia, uma matéria que lhe trará à luz muita riqueza e lhe dará armas para combater toda a ação de demônios. Por hora é só. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. E eu te espero na nossa próxima aula, se Deus quiser.